Olá, tudo bem? Vocês estão bem? Eu estou bem, graças a Deus. Pedi uma palavra para o Senhor, Ele me guiou até o livro de Ezequiel no capítulo de número 22. Eu vou estar lendo, né, para a gente, em nome de Jesus, para a gente crescer junto na graça e no conhecimento que é em Cristo Jesus, amém? Vamos orar? Soberano Deus e Pai que está nos céus, graças nós te damos, Senhor, pelo teu amor, a tua bondade, a tua proteção. Nós te pedimos perdão primeiramente por nossos pecados, Senhor, porque nós somos muito falhos. Mas o Senhor é maravilhoso em tudo que é, em tudo que faz. Derrama sobre nós a chuva do teu Santo Espírito, que ele nos guia a toda a verdade no temor do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, querido. As abominações de Jerusalém. Ezequiel, Deus falou diretamente com Ezequiel sobre as abominações de Jerusalém daquela época. Para ser mais específico, Judá. E está no capítulo de Ezequiel 22, que diz assim: Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Tu, pois, ó filho do homem, acaso julgarás a cidade sanguinária? Faz-lhe conhecer, pois, todas as suas abominações. A primeira delas, no caso da cidade, né, destinada a Jerusalém, mais específico Judá, era que ela se encontrava sendo uma cidade sanguinária. E aí vai sendo descrita todas as suas abominações que se fazia naquele período. Aí o verso 2 diz... Não, o 3 diz: E dize, assim diz o Senhor, Deus, ai da cidade que derrama sangue no meio de si, para que venha o seu tempo e que faz ídolos contra si mesma para se contaminar. A cidade derramava sangue no meio de si e fazia para si mesma ídolos para se contaminar. 4. Pelo teu sangue, por ti mesma derramado, tu te fizeste culpada, e pelos teus ídolos, por ti mesma fabricados, tu te contaminaste, e fizeste chegar o dia do teu julgamento e o término de teus anos. Por isso eu te fiz objeto de opróbrio das nações e de escárnio de todas as terras. Então a própria Jerusalém estava derramando sangue. A própria Jerusalém, ela estava se fazendo culpada pelos ídolos que ela mesma tinha criado para adorar, né? E aí Deus anuncia o dia do julgamento, né? E o término dos seus anos, né? E ele fala que fez dela opróbrio das nações e de escárnio sobre todas as terras. Aí verso 5. As que estão perto de ti e as que estão longe escarnecerão de ti, ó infamada cheia de inquietação. Ele vem descrevendo o estado que Jerusalém se encontrava, né? Eis que os príncipes de Israel, cada um segundo o seu poder, nada mais intentam senão derramar sangue. Ezequiel 22, verso 6. 7. No meio de ti desprezam o pai e a mãe, praticam extorsões contra o estrangeiro e são injustos para com o órfão e a viúva. 8. Desprezaste as minhas coisas santas e profanaste os meus sábados. 9. Homens caluniadores se acham no meio de ti, para derramarem sangue no meio de ti. Comem carne sacrificada nos montes e cometem perversidade. 10. No teu meio descobrem a vergonha de seu pai e abusam da mulher no prazo da sua menstruação. 11. Um comete abominação com a mulher do seu próximo, outro contamina torpemente a sua nora, e outro humilha no meio de ti a sua irmã, filha de seu pai. 12. No meio de ti aceitam subornos para se derramar sangue, usura e lucros tomaste, extorquindo o exploraste o teu próximo com extorsão, mas de mim te esquecestes, diz o Senhor Deus. Então aqui é um apelo divino à condição que de Jerusalém se encontrava. Foi lido aqui até o verso 12, né? Alguns pecados dentre aqueles que foram apontados no decorrer do restante do capítulo. E Deus falando que eles esqueceram dele, esqueceram do sábado, esqueceram da lei, esqueceram dos mandamentos, esqueceram do próprio Deus, né? E aí ele segue falando, né, no verso 13: Eis que bato as minhas palmas com furor contra a exploração que praticaste, e por causa da tua culpa de sangue que há no meio de ti. Estará firme o teu coração? 14. Estará fortes as tuas mãos nos dias em que eu vier a tratar contigo? Aí ele fala: Eu sou o Senhor. O disse e o farei.
Então ele pergunta para o povo, diante de todos os pecados, diante do derramamento de sangue no meio de ti, diante de todas as abominações aos meus olhos, diz o Senhor, vocês vão estar preparados? Estará firme o teu coração e forte as tuas mãos nos dias em que vier tratar comigo? Ou seja, quando Cristo voltar nas nuvens do céu com poder e grande glória, a pergunta é se o coração deles estariam firmes e as mãos firmes para tratar com Deus, aquele que sabe de todas as coisas, né? E ele segue falando. E ele segue falando, né, do 16, né? Serás profanado em ti mesmo à vista das nações, e saberá que eu sou o Senhor. 17. Veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, a casa de Israel se tornou para mim em escória. Todos eles são cobre, estanho e ferro, e chumbo no meio do forno. Em escórias de prata se tornaram. Escórias seria como se fosse coisa ruim, lixo, escória, coisa, né, que não tem valor. Assim era a situação descrita pela Bíblia que Jerusalém se encontrava diante do Senhor, né? E ele diz aqui, né? No 19: Portanto, assim diz o Senhor Deus: Pois que todos vós vos tornaste em escória, eis que vos ajuntarei no meio de Jerusalém. 20. Como se ajuntam a prata e o cobre, e o ferro e o chumbo e o estanho no meio do forno para soprar o fogo sobre eles, a fim de se fundir. Assim vos ajuntarei na minha ira e no meu furor, e ali vos deixarei e fundirei. Então, da mesma forma que eles se ajuntavam para práticas de pecado contra Deus, Deus prometeu ajuntar eles no final dos tempos, né? No final ou no início, quando Cristo voltar, né? No final a gente diz assim, naquele dia, para derramar sobre eles a ira e o furor, devido às suas ações. Verso 23. Veio a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, dize-lhe, tu és terra que não está purificada e que não tem chuva no dia da indignação. 25. Conspiração dos seus profetas há no meio dela, como um leão que ruge, que arrebata a presa. Assim eles devoram as almas. Tesouros e coisas preciosas tomam, multiplicam as suas viúvas no meio dela. 26. Os seus sacerdotes transgridem a minha lei e profanam as minhas coisas santas. Entre o santo e o profano não fazem diferença, nem discernem o imundo do limpo. E dos meus sábados escondem os olhos, e assim sou profanado no meio deles. E ele segue falando: os seus príncipes no meio dela são como lobos que arrebatam a presa para derramarem o sangue, para destruírem as almas e ganharem lucro desonesto. 28. Os seus profetas lhes encobrem isto com cal, por visões falsas, predizendo mentiras e dizendo: assim diz o Senhor Deus, sem que o Senhor tenha falado. Os profetas deles encobria aquilo que o Senhor queria que falasse. O Senhor descreve aqui que é como se eles passassem um cal por fora, mas por dentro não estava bonito. Só passava um cal para dar uma aparência de beleza, né? E aí ele diz aqui, 29, né? Contra o povo da terra praticam extorsão, andam roubando, fazem violência ao aflito e ao necessitado, e ao estrangeiro oprimem sem razão. 30. Busquei entre eles um homem que tapasse o muro e se colocasse na brecha perante mim a favor desta terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Então, no meio de todos, ele descreve que ele procurou um único homem para tampar o muro, tampar a brecha, interceder pela cidade, interceder pela condição do povo, mas ele não o encontrou. Verso 31. Por isso eu derramei sobre eles a minha indignação, com o fogo do meu furor os consumi. Fiz cair-lhes sobre a cabeça o castigo do seu procedimento, diz o Senhor Deus. Forte a palavra, né? Então, eu entendi que aqui é o estado que se encontrava Jerusalém, mas antes de se cumprir a indignação, o fogo do furor consumir, o Senhor procurou um homem que tapasse o muro e se colocasse na brecha perante mim a favor da terra, para que ele não a destruísse, mas a ninguém ele a encontrou. Que a palavra de Deus que falou ao nosso coração nos constranja a arrepender a cada dia mais e mais, reconhecer a nossa necessidade de Cristo dia após dia na nossa vida, colocar a nossa casa em ordem todos os dias, para que Deus tenha misericórdia de nós e não nos destrua quando Cristo voltar nas nuvens do céu com poder e grande glória. Amém? Vamos orar?
Aleluia. Soberano Deus e Pai que está nos céus, graças nós te damos, Senhor, pelo teu amor, o teu cuidado, a tua bondade, a tua proteção e as tuas misericórdias, Senhor, que são a causa de nós não sermos consumidas. E nós te damos graça, pois elas se renovam a cada manhã. Pai, assim como o Senhor procurou um homem naquela época, eu creio que o Senhor procura homens e mulheres de Deus que estão dispostos a te servir em espírito e em verdade. Nós somos falhos, nós somos pecadores, mas nós te pedimos o poder do Teu Espírito Santo para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo e nos guiar a toda a verdade, fazendo, ó Pai, que nós possamos produzir frutos dignos de arrependimento para com o Senhor, para com os nossos semelhantes, para com nossos amigos, para com todas as pessoas que estão à nossa volta. Te pedimos perdão, Senhor, por nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Essa foi a palavra que Deus pediu para que eu lesse. Para mim, né, que eu pedi uma palavra para que colocasse no canal, e Ele me deu essa, e eu li. Espero que vocês sejam edificados, assim como eu também fui, em nome de Jesus. Amém.